Você pode até não acreditar, mas ter um animal de estimação faz um bem danado para a nossa saúde. Segundo estudos que já foram divulgados, ter um animalzinho em casa ajuda a combater a depressão, nos ajuda a manter as atividades físicas em dia, melhora a nossa autoestima, reduz o estresse, entre outros benefícios. E como eles nos fazem bem, a gente também se sente na obrigação de fazer o mesmo por eles, certo? Nem sempre. Apesar de muita gente amar os animais, alguns parecem não se importar com os bichinhos. Esse é o caso de uma cadela chamada Judite e de tantos outros animais espalhados pelo mundo. Para quem não sabe o meu nome, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Nenhum ser vivo quer viver anos e anos acorrentado, mas no caso de Judite, infelizmente, ela foi obrigada a viver longos 10 anos presa a uma corrente. A cadela morava no Canadá e suas perturbadoras condições foram relatadas por vizinhos para uma organização protetora dos animais da área. Conhecida pela sigla SPCA, que quer dizer em tradução livre, Sociedade para a Prevenção de Crueldade contra Animais, a situação de Judite foi relatada para a organização várias vezes, mas sem sucesso. Infelizmente, a associação, que tinha o direito legal de levar a cadela, não agiu como deveria, e Judite continuou por anos e anos vivendo em uma situação precária. Durante uma década, a cachorrinha foi obrigada a viver acorrentada em um lugar sujo, repleto de lama e fezes. Além disso, ela ainda tinha que suportar o abuso dos seus próprios donos. A família apelidou por pura maldade a cadela de Judas. Além disso, os vizinhos relataram que as pessoas urinavam no animal, simplesmente para humilhá-lo. Judite estava desidratada, sofria negligência e era forçada a suportar o frio severo do lado de fora da casa. Judite também mal conseguia caminhar de tanto que a sua saúde estava debilitada. Ela tinha artrite severa e o seu pelo tinha virado um emaranhado que mal dava para ver o seu corpo. Em vez de ajudar, o SPCA preferiu oferecer um sacrifício para o cachorro, pois seu estado era assustador. Ou seja, a família iria matar um cachorro que eles maltrataram por 10 anos. Felizmente, os vizinhos ficaram sabendo de uma outra organização chamada Animal Advocates. As pessoas da organização foram correndo para a casa de Judite e conseguiram chegar antes que ela fosse levada para ser sacrificada. Depois de fazer o resgate, os voluntários começaram a cuidar da cadela. Primeiro, rasparam parte do pelo e deram um banho em Judite. Depois de tirar parte do pelo, ficou óbvio o quanto a cachorra estava desnutrida, já que o pelo escondia sua magreza. Depois de receber tosa, banho, comida e muito carinho, Judite já começava a abanar o rabo. Durante os 10 anos, ela nunca tinha recebido tanta atenção. E dava para ver na reação da cachorra como ela estava feliz em receber os cuidados. Depois do banho e dos tratamentos, a organização decidiu que Judite tinha um grande potencial para receber um lar com donos amorosos. Ela então foi morar na casa de Alissa e Mike. Eles então deram o nome Judite para ela e estavam determinados a dar alegria para o animal. Mesmo que Judite antes tivesse uma vida cruel e muito sofrida em seu passado, ela era amigável e amorosa e parecia estar pronta para recuperar o tempo que havia perdido. Mas havia um problema. Por causa do frio, Judite tinha ficado com algumas sequelas nas patas de trás. Seu quadril não conseguia sustentar o próprio corpo, a impedindo de andar. A Animal Advocates então teve uma ideia e arrumou um carrinho para que Judite pudesse correr e brincar com sua nova família. Demoraram 10 anos, mas Judite finalmente soube o que era o amor. Depois desse caso,
Muitas pessoas passaram a fazer mais denúncias de cães que eram abusados pelos donos. Judith viveu com Mike e Alyssa por 18 meses, com quem teve uma morte calma e tranquila. Mesmo que eles tenham vivido pouco tempo juntos, Judith compensou cada segundo que perdeu enquanto estava acorrentada. Achou triste a história de Judith? Então espera até escutar as próximas histórias que eu vou te contar. Um cachorrinho que se chamava Willy foi encontrado ainda quando filhote. Mesmo sendo tão novo, Willy já tinha conhecido a crueldade dos humanos. Ele estava dentro de uma caixa de papelão, com a garganta cortada e vários ferimentos graves na coluna. Quando ele foi resgatado, seus ferimentos foram tratados no abrigo, mas sua coluna estava danificada de uma forma que acabou deixando o cãozinho paraplégico. Durante muito tempo, Willy ficou na adoção, mas ninguém se interessava pelo cachorrinho. Até que um dia, uma mulher chamada Deborah Turner soube da história de Willy e que ele iria sofrer eutanásia caso ninguém o levasse do abrigo. Deborah se solidarizou com o cãozinho e deu a ele uma família. Quando ela levou Willy para casa, Deborah tinha que carregá-lo para todos os lugares, mas ela estava convencida que poderia arrumar uma maneira para que Willy pudesse passear. Ela então amarrou balões do cachorro e depois o colocou em um skate, mas as técnicas não deram muito certo. Foi quando ela viu o anúncio de uma cadeira de rodas para cachorros e imediatamente providenciou uma para o Willy. Ele simplesmente adorou e se adaptou muito bem, e para a surpresa de Deborah, o Willy acabou indo parar no canal Animal Planet. De quase morto em uma caixa de papelão para uma estrela de televisão. Depois que sua história foi contada na TV, o cãozinho ainda foi a estrela de 2 livros infantis de muito sucesso. Um deles se chama Como o Willy Conseguiu Suas Rodas e o outro, Como Willy Conseguiu Suas Asas. Durante os anos de fama, Willy e Deborah trabalharam juntos para espalhar a conscientização sobre a deficiência e fizeram muitas visitas a hospitais para levar alegria aos pacientes e funcionários. Os dois também fizeram participações em grandes eventos, além de terem aparecido em vários outros programas de televisão. Willy morreu em 2009 com 18 anos de idade. Nesse mesmo ano em que Willy morreu, começou a história de uma outra cachorrinha, chamada Suzy. Ela era uma cachorrinha vira-lata, que foi encontrada lutando pela vida em uma pequena cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela era apenas um filhotinho e, segundo a sua história, ela deu uma lambida no rosto do bebê recém-nascido do seu antigo dono. Para quê? Seu castigo foi cruel. O antigo dono de Suzy a espancou de uma forma que arrancou alguns dentes da cachorra e quebrou sua mandíbula. Para piorar a situação, Suzy foi incendiada e jogada em um parque. Suzy ficou completamente destruída, com queimaduras de 3º grau por todo o corpo. Ela foi encontrada 10 dias depois de ser atacada e sobreviveu esses dias comendo lixo e bebendo água das poças de lama. Quando o resgate a encontrou, ela estava com 60% do seu corpo queimado e com as feridas repletas de larvas. Dizem que foi um milagre ela sobreviver. Depois de 2 meses intensos fazendo tratamentos médicos, Suzy conseguiu recuperar a vida e voltou a ser um animal brincalhão. Depois de 3 meses que foi resgatada, Suzy foi adotada por Dona Lawrence. Suzy então foi treinada e se tornou um cão de terapia, que trabalha com vítimas de queimaduras. Além disso, Suzy frequenta o salão de cabeleireiro que Dona trabalha, onde traz alegria a todos os clientes e socializa com pessoas de todas as idades. O mais legal é que depois desse caso, foi criada a Lei de Suzy, uma lei estadual da Carolina do Norte, aprovada no ano de 2010, que dá até 2 anos de prisão para autores condenados por crueldade com animais. Assim como no caso de Suzy, um outro cachorrinho chamado Champ sofreu maus tratos e mesmo assim conseguiu sobreviver. Champ
foi descoberto com queimaduras de ácido por todo o corpo. A sua situação era tão complicada que, quando a equipe de salvamento de animais o encontrou, liderada por Mike Martin, eles nem conseguiram dizer ao certo se o animal era um cachorro. Mike era muito conhecido por ajudar cães em situações como essa, e ele e sua esposa começaram a tratar as feridas de Champ. O legal é que Champ, que era um Beagle, fez uma recuperação incrível. Quando ele estava quase 100% recuperado, Mike e sua esposa decidiram que iriam adotá-lo. Nos primeiros meses, além dos cuidados com os restantes das feridas, Mike teve que fazer um tratamento emocional com o cachorro. Ele tinha tanto medo que mal saía de sua casinha. Mas com muito amor e afeto, Champ superou seu passado. Na verdade, ele se tornou um cachorro de terapia, assim como Suzy e Willie. Durante anos, Champ e Mike fizeram visitas a escolas, hospitais e a lares para idosos veteranos militares, sempre levando alegria para as pessoas e contando a história de superação de Champ. Histórias como essas me fazem pensar onde nós, humanos, nos perdemos nessa relação com os animais. Orgulho? Vaidade? Superioridade? O que faz com que algumas pessoas não sejam dignas de terem amigos tão fiéis, hã? Bom, essa pergunta fica com vocês. E eu me despeço por aqui. Um grande abraço. Tchau.